Eu gostaria de que nós pudéssemos nessa noite pensar como manter nossos líderes, nossa liderança de mãos erguidas. Vamos repetir o tema da palavra? Liderança de mãos erguidas. Você pode repetir novamente? Liderança. Vamos todos juntos ler o texto que vai ser projetado, Êxodo 17, 11 a 13, que diz: quando Moisés, com os braços levantados, Pai bendito, Pai de amor, aqui está a Tua palavra, e aqui estamos nós com sede de retê-la no nosso coração. Entre a Tua palavra e o Teu povo com sede, ó Pai, o Senhor tem um vaso imperfeito, e eu te peço pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que a Tua palavra, ela faça a obra que tem proposto, que acima das minhas imperfeições, por isso eu te peço, fala primeiro comigo, e também com os meus irmãos. Ó Deus, que haja um milagre nesse momento, com tantos anseios diferentes, com tantas necessidades diferentes, com tantos sabores diferentes e dissabores tão igualmente diferentes. Há uma palavra e há um ministro, mas o Teu Espírito é poderoso para traduzir e levar a cada coração a palavra que precisa, ó Deus, para cada necessidade. Por isso eu te peço, faz a Tua obra, em nome de Jesus, amém. É interessante porque o cenário é um cenário de guerra, e o texto completo diz que os amalequitas vieram atacar a Israel, e nesse momento, quando eles recebem aquele ataque, Moisés então toma a posição e ele chama Josué, o seu ajudante, e diz: Josué, você vai descer ao campo de batalha, então escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Eu, porém, vou tomar posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Então Josué foi lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. E aí, o texto que nós lemos, era um cenário de guerra, e a atitude de Moisés é uma atitude muito interessante, porque Moisés vai para o campo da intercessão. Irmãos, por mais, e isso serve para todas as áreas da nossa vida, mas eu gostaria de hoje falar de maneira muito específica à igreja, e eu vou dizer, essa mensagem, ela tem um propósito muito específico. Nós somos uma igreja em células, e a igreja em células, ela é caracterizada pela multiplicação da liderança. Então, ela sai daquele aspecto centralizado num pastor, ou numa equipe pastoral, e o pastoreio dessa igreja, essa foi uma decisão tomada em 2001, seria dividido, seria na realidade multiplicado entre muitas outras pessoas. Estes são os nossos líderes de célula, esses são os nossos supervisores. Essa é a maneira que nós encontramos, de alguma forma, poder cuidar melhor do rebanho que Deus tem nos confiado. E nessa noite o propósito dessa palavra é que você possa ser um liderado abençoador. Que você, na posição de liderado, não seja um peso para o líder que está lhe servindo. Que você possa, nessa noite, converter seu coração sim a Deus, mas também entender que Deus se move através da liderança. E nesse movimento de liderança, você se tornar um apoiador, alguém que vai realmente contribuir, e no futuro, querido, possa colher também, como líder, os frutos da sua obediência, da sua lealdade. Moisés, ele
vai para o alto da colina, e aqui nós estamos lembrando que Moisés entra no campo da intercessão. O fato de Moisés de mãos levantadas, e o povo vencia, e quando abaixava a mão, o exército de Israel começava a perder as batalhas, simplesmente ilustra de maneira clara o ambiente espiritual. E para tudo na igreja, seja as finanças, nós temos, não sei se você conhece o nosso sistema, mas nós temos um conselho fiscal que examina as contas da igreja, nós temos um conselho de finanças que orienta a igreja na tomada de decisões, nós temos um orçamento, uma peça orçamentária que norteia tudo o que a igreja faz. Igreja Batista no geral ela é assim, é transparente, ela é muito correta, principalmente nessa área. E quando eu me reúno geralmente com conselhos que tratam de finanças, eu sempre digo: irmãos, nós temos que fazer as contas sim, nós temos que aplicar sim os princípios de planejamento e gestão, mas nós nunca podemos perder de vista que esta obra é antes de tudo espiritual, e que as grandes batalhas, que as grandes vitórias, elas acontecem primeiro no mundo espiritual, e elas são traduzidas no campo material. Há mais de 2000 anos, a igreja do Senhor Jesus vem sendo mantida pela fidelidade do povo de Deus, amém? E ela amplia, e ela faz coisas incríveis que nenhuma outra instituição, fazendo contas na ponta do lápis, conseguiria fazer. Porque a igreja não conta apenas com planejamento e estratégia, ela conta com uma atuação intensa no sobrenatural. Deus multiplica recursos, Deus dá sobremaneira graça para que todo aquele recurso que a igreja tem que administrar possa fazer muito mais do que a conta matemática econômica pode presumir. Nessa área específica, mas em todas as áreas da vida da igreja, é assim que funciona. Nós somos, antes de tudo, uma comunidade espiritual, amém? Nós somos, antes de tudo, pessoas que estão vivendo dentro de uma realidade espiritual. E para que você entenda a intercessão, é interessante uma pequena ilustração que eu gostaria de trazer aqui. E Moisés sabia disso. Eu, por exemplo, vamos supor, eu sou proprietário de uma casa. Aquela casa eu comprei, eu construí, mas chegou um certo momento que eu coloquei aquela casa para alugar, queridos, e aluguei aquela casa. E a pessoa que alugou a casa para morar decidiu fazer uma festa com bebida alcoólica, com algumas coisas imorais. Eu não concordo com esses valores. Eu sou o dono da casa, eu posso chegar naquela casa naquele momento e dizer: parem a festa, vocês não podem fazer uma festa dessa na minha casa, sim ou não? Por quê, queridos? A casa é minha. Só que eu dei uma autoridade. De maneira simples, e a gente não vai falar de teologia de intercessão nessa noite, mas só para que você entenda por que devemos interceder. A Bíblia diz: do Senhor é a terra, sua plenitude. Ou seja, tudo pertence ao Senhor. Mas quando Deus criou o homem e deu ao homem autoridade, Ele subsidiou essa autoridade do homem na terra. Ele sublocou a terra, ou locou a terra para o homem. E é isso que é intercessão. Deus tem poder, irmãos, para mudar qualquer situação, sim ou não? Sim. Mas quando você, no exercício da autoridade que Deus lhe concedeu, traz o poder de Deus à terra, aí então, intercessão alia autoridade com poder, e coisas extraordinárias acontecem. Era isso que Moisés sabia. E aqui, irmãos, de maneira muito simples e rasa, não vamos aprofundar. Era isso que Moisés sabia, e nós precisamos saber como igreja. Líderes, vocês precisam entender que se querem algo novo acontecendo na vida das células, das redes, das supervisões, a primeira atitude é ir para o alto da colina e de lá vencer as batalhas que precisam ser vencidas. Ai, pastor, estou apavorado, né? Alguns supervisores nos procuram, tanta gente desempregada na minha supervisão, tanta gente passando necessidade na minha célula. Vai para o alto da colina, ora, porque é lá que Deus vai dar a vitória, antes que ela apareça no mundo físico, em nome de Jesus. Nós precisamos, como igreja, restaurar a intercessão no meio do povo de Deus, principalmente líderes. Mas haviam, e aí está um pouquinho do conceito.
dessa verdadeira batalha que acontece no campo da intercessão. Mas Moisés se cansava, e provavelmente Moisés cansava já pela idade. Mas esse texto me inspirou para pensar sobre algumas atitudes que cansam o líder. Quais são atitudes que desgastam nossos líderes? Desde o pastor da igreja, ao pastor de rede, ao supervisor, ao líder de célula, ao líder de ministério. Quais são atitudes, queridos, que minam as nossas forças? E eu gostaria que, sinceramente, ao ouvir essa palavra, eu não estou aqui advogando em causa própria. Gostaria de dizer que, de alguma maneira, por chamado, por treinamento e por experiência, de algumas maneiras eu consegui me deslocar de alguns desses ataques contra a liderança. Mas eu falo sinceramente em relação àquele líder que está diretamente ligado com você. Se aplica sim à minha vida, mas não é um grito de socorro. Eu quero te dizer, eu estou muito feliz aqui, e estou sendo até muito mimado pelos irmãos. Mas eu gostaria que esse cuidado todo que eu tenho recebido, ele fosse primeiramente doado sobre a liderança imediata que está sobre você. A primeira atitude que cansa e faz um líder se esgotar é a atitude de murmuração. A murmuração é um vírus que entra, que é transmitido pelos lábios e que entra pelos ouvidos. A murmuração é o estopim de uma grande confusão. Murmuração, ela foi executada e ela foi vivida na vida de Moisés e daquele povo no trajeto pelo deserto várias e várias vezes. Nós temos a cena da murmuração. Já no primeiro obstáculo, claro, queridos, eles estavam vendo aquilo que os olhos veem. A murmuração é exatamente isso. Você começa a falar consigo mesmo e com os outros aquilo que os seus olhos estão vendo, e você está falando das suas incapacidades. E a primeira vez que isso acontece é quando o povo está de frente para o mar e atrás tem um exército de Faraó, e eles falam aquilo que é óbvio, eles falam a linguagem do corpo, eles falam a linguagem da carne. É porque não tinha sepulturas suficientes lá no Egito que você nos trouxe, Moisés, para morrer aqui no deserto. A murmuração é falar coisas que realmente acontecem. Murmuração, ela não é uma mentira. A murmuração, queridos, ela não é uma invenção. Na realidade, a murmuração é uma descrição pessimista da realidade. Enquanto eu murmuro, eu falo comigo mesmo. Enquanto eu murmuro, eu falo com o que está ao meu lado. Quando eu mudo a atitude de murmuração para a oração, eu mudo, porque eu falo as mesmas coisas, só que agora eu falo a Deus. E quando eu falo a Deus, eu sou revestido para enfrentar aquelas batalhas. Você pode murmurar, você pode orar, e isso vai fazer toda a diferença. Você pode sair resmungando, falando dos seus problemas com você mesmo, e chegar no final do dia impotente, desanimado, cansado, e cansando aos outros, e espalhando más notícias para os outros, e desanimando quem está ao seu redor. Mas você também pode passar o dia inteiro falando dos seus problemas para Deus, e no final você vai chegar renovado, poderoso em Cristo Jesus para qualquer batalha que tenha à frente. A murmuração, ela cansa, porque você está falando para mim realmente coisas verdadeiras que eu não posso fazer nada a respeito. Primeiro que sentiu dor no pé, qual foi o primeiro que estava sentindo calor? Qual foi o primeiro que ficou enjoado com o maná que todo dia caía do céu? Eu não sei, mas quando aquilo começou a tomar conta da comunidade, quando aquilo começou a tomar conta do discurso, quando nós, como eu falei em relação ao Brasil, e essa é uma atitude espiritual que eu mesmo tenho cobrado de mim, eu tenho que mudar a minha declaração. Eu tenho falado do Brasil, das coisas que eu tenho visto na minha carne. Eu estou desanimado em relação ao Brasil, em relação às coisas que eu tenho visto, em relação aos nossos governos, às atitudes, à corrupção. E todas as vezes que eu fico falando, o meu coração fica azedo com o Brasil. Por quê? Porque no mundo espiritual, Satanás quer que eu desista dessa terra e entregue essa terra à mão dos outros. Mas nós podemos, em nome de Jesus, mudar o que se faz no Brasil.
Ou cremos nisso, ou vamos andar arrastando os pés, murmurando. E quando murmuração se espalha na igreja, é problemático. E quando, sabe, ela começa como um pequeno ruído. Vamos conversar todo mundo em voz baixa agora, comece a conversar. Agora você pode, viu, querido? Deixa eu te falar, eu estou muito incomodado com a conversa e a falta de reverência no começo do culto. Parece que nós estamos numa feira, irmão. Esses dias eu já mudei, não tem nada a ver com a mensagem. Fui no cinema, entrei no cinema, pastor, ia começar, já estava naqueles créditos, olha eu no cinema. Oh, meu irmão, quietinho, no meu canto. A gente, para comer a pipoca no cinema, até pega de lá. Irmão, não quero pedir muito para vocês não. Reverência de cinema tá bom. Tá bom? Reverência de cinema. Será que lá tem mais presença do que aqui? Não tem. Agora, perdi. Eu liberei os irmãos, lembrei. Começa a falar bem baixinho um com o outro. Qualquer assunto. Esse é o som mais irritante que tem, irmãos. Um monte de gente conversando baixinho. É um monte de gente cochichando. Não, parece que não está atrapalhando o outro, né? Parece que não está atrapalhando o outro. Mas é um monte de cochichinho junto assim, vai. Esse murmúrio, essa inquietação, ela quando começa a ser espalhada de uma célula para o outro, você fala, ei rapaz, nosso líder não está legal, né? Rapaz, lá tem mais. Você já viu a gente começando a olhar para outro passo, querendo outro movimento, disseminando conversas que não são legais. Essa murmuração, ela cansa os braços de um líder. Queridos, quando um líder abaixa os braços, todos perdem. Todos perdem. Não precisa ser o pastor da igreja. Qualquer líder que desanima e desiste da batalha, nós estamos perdendo. O segundo é a rebeldia. A rebeldia é o passo seguinte à murmuração. Tudo começa com uma insatisfação no coração, e a gente vai compartilhando aquilo. Como a gente é crente, a gente já tem as manhas, a gente leva para a oração, né? A gente leva para as pessoas, a gente fofoca pedindo oração. Já percebeu isso? Eu sei que aqui não acontece, eu estou falando lá do Mato Grosso do Sul, tá, pessoal? Aqui no Espírito Santo não acontece isso. Sabe aquela fofoca que vem em forma de pedido de oração? E ela começa a tomar muitas vezes o coração das pessoas em termos de murmuração. A pessoa revoltada, muitas vezes é porque ela não está vivendo o padrão do passado. A rebeldia nasce com saudade do passado. Muitas vezes a rebeldia nasce com saudades do passado. Alguém já ouviu uma expressão do tipo, quando eu estava no mundo? Alguém já ouviu a expressão dizendo, lá no mundo eu tenho amizades melhores do que eu tenho na igreja? Você já ouviu esse tipo de expressão? Essa saudade da cebola, que volta e meia volta ao nosso coração. Para Deus não é difícil, de ninguém aqui ter nos tirado do Egito, queridos. Mas como é difícil tirar o Egito de dentro da gente. A rebeldia muitas vezes nasce naquela saudade do que eu fui, até mesmo de bons tempos espirituais. Mas naquela época eu orava. Naquela época tinha fogo. Naquela época tinha presença. A rebeldia, ela não se contenta com o que nós temos hoje. A rebeldia olha para o deserto como uma escola que não tem fim. A rebeldia olha para o deserto como um lugar de moradia e esquece que deserto é lugar de passagem. De provação, sim. De prova, sim. Mas não é lugar para se morar. Queridos, a rebeldia
ela é insinuante. A rebeldia vem muitas vezes manifesta em palavras através de pequenas alfinetadas. Você já provavelmente acompanhou muitas vezes um casal se separando, alguma coisa do tipo. E uma das coisas mais tristes é acompanhar um momento desse. Sabe por quê? Porque ninguém sabe mais o defeito do outro do que o cônjuge. A pessoa que foi mais íntima, muitas vezes se torna o maior inimigo. Porque sabe todos os defeitos do outro, sabe aonde atacar. Assim são as pessoas que entram em rebeldia com Deus, muitas vezes foram tão íntimas. Assim são as pessoas que entram em rebeldia com o projeto de Deus chamado igreja, porque uma vez foram tão ligadas, foram líderes tão atuantes, conhecem os defeitos, conhecem as fraquezas, e muitas vezes o seu espírito rebelde faz acusações quase impossíveis de serem dirimidas. Outra coisa que acontece e que enfraquece um líder é a desistência. A desistência muitas vezes está relacionada à incredulidade. A desistência é começar o projeto animado, mas no meio do caminho dizer: olha, vai você sozinho, eu não estou mais no mesmo pique. A desistência está ligada diretamente ao momento em que o sonho já não é mais tão empolgante como no início. Quando a gente entra no novo projeto, as pessoas entram numa faculdade, primeiro ano, mesmo que seja difícil o curso, mesmo que foi difícil entrar lá, estão totalmente entusiasmados. Vem o segundo ano, já não está naquele pique, mas diz: não, vou permanecer. O terceiro ano de qualquer faculdade é um ano tão complicado, porque muitas vezes você está tão longe de terminar, está desanimado, já não tem mais aquele brilho, já não tem aquele romantismo todo de estar fazendo um curso superior. Quando a gente está casando, a gente, naquele primeiro dia, na festa, e todas aquelas juras de amor, mas vão vindo os anos, e já não há tanto aquele brilho, já não há tanto mais flores, já não há tanta alegria, tanta música no casamento. É nesse momento em que as pessoas desistem. É quando a gente se uniu para estabelecer nesse lugar, um novo lugar de adoração a Deus, mas muitas vezes vai passando o tempo, e de alguma maneira a gente vai desanimando. Será mesmo que dá? Será mesmo que isso é para nós? É a célula que nasceu, que começou como um projeto lindo, que abençoou tantas vidas, mas hoje muitas vezes o que sobra são líderes que já passaram tanto tempo, tantas lutas, também eles, tantas decepções. Nada pior do que alguém que chega no meio do caminho para o líder e diz: olha, eu estou parando por aqui. A palavra do Senhor diz que nós não seremos daqueles que retrocedem. Deus não tem prazer naqueles que param pelo meio do caminho. Sabe, queridos, muitas vezes nós precisamos entender que só o fato de estar junto ao nosso líder já é o combustível necessário para que ele avance um pouco mais. Quarta coisa que muitas vezes desanima os líderes é a idolatria. Fala: pastor, nós não temos esse problema aqui, somos evangélicos, a gente não tem idolatria. Deixa eu te falar um pouco sobre idolatria. A idolatria reduz o Deus infinito ao finito, reduz o majestoso ao mesquinho, reduz o todo-poderoso ao impotente, reduz o onisciente ao ignorante, reduz o compassivo ao coração de pedra. Idolatria acontece todas as vezes que eu barateio, perverto, adultero e estrago a imagem do Deus vivo. É um pecado muito sério. Deixa eu te falar um tipo de idolatria. Não acontece aqui, mas eu vou ilustrar. Estou meio brigado com alguém, mas graças a Deus a igreja é grande, a gente até conversava, andava junto, mas hoje a gente desentendeu. Aí ele senta lá
Então vou sentar aqui. Idolatria. Eu vou te explicar por quê daqui a pouco. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida é um ídolo. Tudo o que toma o lugar de Deus na sua vida é um ídolo. Se Deus te fala, vamos supor que você não está legal comigo, você não gostou do que eu fiz, e eu estou sentado aqui, e Deus fala assim, vai lá e senta do lado do Eli, e você diz assim, do lado do Eli? Não. Quem que é Deus na sua vida? O Eli. Você acabou de me idolatrar. Você recusa a ordem de Deus. Você pode fazer o que for, mas é idolatria. Você está andando na calçada, e lá do outro lado vem vindo aquela pessoa que você não quer cumprimentar, que você não quer ver. O que a gente faz? Baixa a cabeça e vai para o outro lado. Quem é o seu Deus? Quem diz em qual calçada você anda? O seu ídolo. Toda vez que você nega perdão, você está idolatrando. Toda vez que você não reconcilia, você está idolatrando. Nós idolatramos também outras questões, muitas vezes o nosso trabalho, o nosso dinheiro, casais que oraram tanto pedindo a Deus filho, ou vieram filhos mesmo que queriam, mesmo sem tanta oração, mas os filhos vieram, mas hoje os filhos são um motivo de eles não serem tão ativos na vida da igreja, e acaba mudando o curso e aquilo que deveria realmente ser. Tantas idolatrias, tantas coisas que tomam o lugar de Deus na nossa vida e na nossa história, e isso muitas vezes acaba com o coração do líder. Mas quais são as atitudes que fortalecem o coração do líder? Eu quero convidá-lo a ir no livro de Hebreus. No livro de Hebreus, no capítulo 12. Nós temos no livro de Hebreus algumas atitudes, e eu quero convidá-lo a ler comigo o verso 12. Vamos lá? Portanto, levantem as suas mãos e fortaleçam enfraquecidos. Portanto, levantem as suas mãos cansadas e fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos. Hebreus 12, 12. Hebreus tem muita relação com as experiências do deserto. Esse é um bom texto, não só essa parte, mas todo o livro de Hebreus, para nós entendermos o que Deus rejeitou no coração do povo, enquanto estava no deserto, e também nos mostra as atitudes que devemos ter para não cometer os mesmos erros. Ali, na cena que nós vimos, aconteceu algo muito interessante. Arão e Hur, percebendo aquela situação, os dois companheiros de Moisés, olharam e falaram, olha, nós estamos percebendo que quando ele abaixa as mãos, a gente começa a perder lá embaixo. Quando ele levanta, vamos providenciar algo, vamos manter esse homem de mãos levantadas. E queridos, eu quero te dizer, líder, nunca ande sozinho. Lembra do discipulado de 3? Olha isso, não é, pastor? Esse discipulado em que nós temos parceiros espirituais ao nosso lado. Eu gosto do entendimento do conceito do discipulado. Nós vamos falar isso de maneira mais clara, mas eu acredito muito nesse conceito discipular, de 3, do cordão de 3 dobras, de estarmos juntos, tantas e tantas vezes, para estarmos nos ombrando, para estarmos nos apoiando. Eles olham, e a primeira providência é colocar uma pedra para Moisés sentar. Queridos, a pedra não é o lugar mais confortável, mas ela é o confortável suficiente para um momento de cansaço. Você liderado, que você procure momentos e meios de poder deixar o seu líder em conforto. Quando que você tira o conforto do líder? Quando coloca o líder em saia justa, quando quer trazer polêmica para o ambiente da célula, quando fica um leve traje de recadinhos, de fofocas, todas essas coisas tiram tanto o conforto do líder. Providencia um bom lugar para que o seu líder possa desempenhar de maneira adequada.
eles também se esforçam, eles dividem a carga. Esses dois conceitos estão tão claros e tão simples no texto. Eles não simplesmente mantêm um lugar de conforto, mas eles fazem mais. Eles falam: olha, o braço dele está pesado para ele mesmo. Gente, quem que tem que carregar o seu próprio braço? Cada um carrega o seu. Cada um carrega o seu braço, não é assim? Cada um vai tomando conta da sua vida. Olha só a lição que Arão e Hur nos dão, quando eles dizem: não, se a gente quer ter líderes fortes, a gente precisa de dividir as cargas, até mesmo aquelas que parecem que é só conta deles. Em Hebreus isso é traduzido por um outro conceito, quando em relação ao sustento de pastores, ao cuidado com pastores, num termo geral bíblico, ele diz: olha, cuidem dos seus pastores, para que eles não cumpram o ministério como que gemendo. E esse sistema de cuidado, não, pastor, o líder é que cuida. Queridos, o líder lidera, o líder avança, o líder capitania, o líder vai à frente. O cuidado, a gente quer muitas vezes estar decepcionado com tantos líderes, porque a gente quer todo cuidado, todo mimo do líder. Queridos, a nossa função é cuidar do líder. A gente inverte a pirâmide, e enquanto cuidamos, somos vitoriosos junto com as vitórias do líder. E quando ele vence, respinga em todo mundo. Quando um líder avança, respinga positivamente na vida de todo mundo. Comece a cuidar do seu líder. A partir de agora, você lá na sua célula, começa a cuidar do seu líder. Você vai ver que coisa tremenda vai acontecer na vida dessa igreja. Mas o texto de Hebreus nos dá mais algumas dicas. Vamos lá? Está tudo, queridos, no livro de Hebreus, depois do versículo 12. Ele diz: andem por caminhos aplainados, para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Procure ter paz com todos e se esforcem para uma vida completamente dedicada ao Senhor. Tomem cuidado, tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne uma planta amarga, que cresce e prejudica muita gente com seu veneno. Não sejam uma erva daninha. Tomem cuidado para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas. Não se torne imoral. O texto vai dizendo de coisas práticas que eu e você devemos fazer para sustentar os nossos líderes, para apoiar os nossos líderes. Tem líderes de célula liderando com excelência, estando desempregados. Tem líderes de célula que pagam um preço tremendo pelos seus liderados e que você nem se dá conta. Quero te contar uma experiência minha. Eu e um dos pastores da igreja, em Campo Grande, fomos chamados para atender um casal. A confusão estava grande, eram mais ou menos 1h30 da manhã. E nós saímos e fomos atender aquele casal e ficamos ali até mais ou menos umas 3 horas da manhã. Quando nós saímos daquele atendimento, o pastor que estava comigo teve um piriri, por isso que eu não estou dando o nome. Piriri, os irmãos sabem o que é aqui? Estamos falando do mesmo assunto? Então isso é importante. Piriri, 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 rapaz, nós temos que encontrar um lugar. Nós estávamos perto do aeroporto. E eu fui para o aeroporto. E nisso, o pastor que estava comigo, que eu não vou falar o nome, o Richard, ele foi para o banheiro. Eu sou discreto, irmãos, os irmãos já perceberam, né? Nisso tem um casal embarcando, eles iam para uma feira. E eles perguntaram: ué, vocês vão viajar também? Daí eu contei um pouco o assunto, né? Fui mais discreto, porque eram ovelhas, né, do pastor, não queria queimar. Não, deu um desconforto.
Que eu também sei ser chique, né, irmãos? Então, teve um desconforto aí, e a gente teve que visitar o banheiro, né? Eu falei, mas o que vocês estavam fazendo? Aí eu contei, olha, a gente foi fazer um atendimento aqui perto, uma família e tal. Quando eu terminei de falar, eles começaram a chorar na minha frente, irmãos. E ali no aeroporto eles falaram, perdoa, pastor, porque hoje nós falamos de você. E abriram um coração, pedindo realmente perdão. Porque estavam passando também pelos perrengues da vida, não faltou cuidado, não faltou atendimento, mas algo mais que nem a gente sabe muitas vezes quando dá. E vocês vieram aqui só para mostrar para a gente que nós temos liderança e pastoreio. Ali mesmo no aeroporto eles oraram com a gente. E no final ele falou assim, pastor, não fique bravo com a gente. Eu falei, fique tranquilo. Provavelmente nessa hora tem outra pessoa que não está se sentindo cuidado e talvez esteja reclamando. Você não sabe quantas vezes o seu líder está de joelho pela sua vida. O seu líder não vai fazer campanha de governo, campanha política, de pôr em publicidade todos os horários que ele está atendendo fora do horário. O seu líder, em especial o seu líder de célula, ele tira do bolso para que as reuniões muitas vezes possam acontecer. Ele não é ressarcido pela igreja. Muitos lares hospedeiros abrem a sua casa com o próprio prejuízo. Queridos, ele já tem peso suficiente. Alivie a carga do seu líder. Um líder que faz a coisa certa muda o ambiente. Um líder que tem visão de Deus, ele leva o povo de Deus a um estágio de vitória que sem a graça e a unção de Deus sobre aquela liderança não aconteceria. Líderes fazem a diferença, e nós podemos ter bons ou maus líderes, mas muitas vezes, queridos, nós nunca nos perguntamos, como eu posso fazer bem para o meu líder? Eu não faço este clamor, de maneira especial, os pastores me deem licença, a nossa liderança. Glórias a Deus pelo cuidado que temos recebido. Mas eu gostaria que você hoje olhasse para o seu líder de célula, para o seu supervisor de célula. Eu vou te passar uma lista agora. Eu queria que você lesse comigo esses nomes. Você pode ler? Samua, Safate, Igal, Paute, Gadiel, Gade, Amiel, Setur, Nabi, Jeruel. Você conhece essa lista? Você conhece essa lista? Mas eu gostaria de acrescentar 2 nomes a essa lista. Você pode ler? Você conhece agora essa lista? Qual lista que é essa? Dos 12 espias. Você percebe como um líder faz toda a diferença? Porque sim, haverá líderes que vão simplesmente cair no esquecimento. Vocês não lembravam de nome de 10, mas quando eu coloquei o nome de 2 que fizeram a diferença, vocês falam, não, essa lista eu conheço. Queridos, em nome de Jesus, líderes poderosamente cuidados, abençoadores, vão escrever uma nova história nesse tempo, e serão lembrados não para a sua glória, mas para a glória do Senhor. Um dia Jericós vão cair ao chão, vão ser sitiadas, a terra vai ser tomada, porque o Senhor tem neste lugar líderes que possam ser contados entre os grandes e notáveis que Deus usa. Mas é necessário você como igreja fazermos com que verdadeiramente eles possam fazer bem o seu trabalho. Portanto, vamos ler todos juntos?
quero te dizer uma última coisa: Deus leva a sério os líderes que Ele levanta. A igreja precisa levar a sério também. Há palavra de exortação para os líderes, sim. Há confronto muitas vezes no caráter, no procedimento, sim. Mas essa palavra nessa noite é para que nós sejamos a igreja, melhor igreja para se liderar, seja aqui. Para que PIBJC seja uma igreja agradável de se exercer ministério de liderança. E que a gente não vá saindo pelo canto, contabilizando líderes cansados de mão abaixadas, mas que do lado de cada líder, pelo menos 2 dizendo: pode contar comigo. Amém? Cadê os nossos líderes e supervisores de célula? Fiquem em pé rapidamente, todos os líderes e supervisores de célula, fiquem em pé. Fiquem em pé, os pastores de rede, os líderes de células, os supervisores de célula, fiquem em pé. Rapidamente, igreja, eu preciso de 2 pessoas do lado de cada um desses líderes, segurando os seus braços. Rapidamente, corra ao lado de ali, se for de preferência o seu, mas levanta. Líder não pode segurar o braço de outro, tá? Agora é hora da igreja segurar os braços do seu líder. Põe os braços do seu líder para cima. Coloque os braços do seu líder para cima. E você pode dizer: pode contar comigo. Eu vou orar pela sua vida e vou fazer o que for necessário para que as tuas mãos não venham a cair, a descer. Pode contar com a minha oração, pode contar com o meu apoio. Vai ser o melhor lugar para se liderar. No final desse ano, nós vamos ouvir líderes nessa igreja testemunhando de uma ovelha, de um rebanho que é aprazível, que um rebanho que é parceiro, de um rebanho que está interessado em que a obra prospere e caminhe poderosamente. Nossos líderes na PIBJC não vão abaixar os braços, porque o povo de Deus está junto nessa batalha. Em nome do Senhor Jesus, mantenha assim, mantenha os seus líderes. Líder, joga todo o peso, não levanta o seu braço não, joga o peso do seu braço. Ainda bem que ninguém está segurando o meu, vai, mas joga o peso do seu braço, solta o seu braço, solta o seu braço, deixe ser cuidado, deixe-se ser cuidado em nome de Jesus. Pai de amor, aqui é um ato profético. Nós queremos em nome de Jesus a restauração dos nossos líderes. Nós temos ouvido de líderes cansados, de líderes, ó Pai, em algum momento frustrados, ó Pai amado, se sentindo até mesmo incapaz de desempenhar aquilo que o Senhor chamou. Mas isso não é verdade, ó Deus. A verdade é de que o Senhor chamou, o Senhor capacita, o Senhor sustenta. A verdade é que nós vamos ser uma igreja que anda ao lado e sustenta a vida das nossas lideranças. Nós vamos andar em lealdade, Deus. Nós recusamos a fofoca, recusamos a maledicência, recusamos, ó Pai amado, aquele veneno, Senhor, de discursos errados, de posicionamento, ó Pai amado, amargo, retraído. Não, Senhor, seremos pontuais nas nossas células, não faltaremos às reuniões da nossa célula, estaremos juntos nos atos de amor e de compaixão da nossa célula. Vamos, em nome de Jesus, como rebanho, como ovelha do Senhor, aqui declaramos nessa noite que queremos ser a melhor igreja para um líder liderar neste lugar. Nossos líderes vão exercer o seu ministério, vão nos fazer avançar, vão nos fazer multiplicar, vão vencer as batalhas em nome do Senhor Jesus, ó Pai amado, porque nós estamos em parceria para sustentar a liderança dessa igreja, em nome do Senhor Jesus. Esse é o nosso compromisso. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor.